ela tinha em mente uma vida com propósito. E ela também tinha em mente um namoro com propósito. E isso aconteceu na vida dela. Ela cresceu num lar evangélico, num lar cristão. Os pais educaram ela no caminho de Deus. Ela passou a conhecer tudo o que era de acordo com os princípios bíblicos. Lembra? Educa a criança no caminho que ela deve seguir. Provérbios 102, versículo 6. O tempo passou, ela namorou. E ela começou o namoro com propósito também, dentro da sua igreja. E tempos depois, jovem ainda, ela se casou. E essa mulher está na Bíblia. Vamos ler? Vamos lá. 2 de Reis 4, de 1 a 7. Essa é a mulher que viveu uma vida com propósito. Essa é a mulher que eu poderia dizer ou intitular o sermão desta manhã: mulher bela aos olhos de Deus. 2 de Reis 4, de 1 a 7. 2 de Reis 4, de 1 a 7. Mas assim como estamos, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos concedidas a cada um de nós até o presente momento. Obrigado, Pai, pela vida. Obrigado pela saúde. Obrigado por permitir que nesta manhã de sábado pudéssemos estar em Teu santo templo e juntos louvarmos e agradecer o Teu santo nome. Neste momento, Tua palavra está aberta. Capacite-nos, Senhor, para que nós possamos ler, entender e compreender. E que eu possa falar não de mim mesmo, mas que eu possa falar inspirado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então esses 7 versículos. 2 de Reis 4, de 1 a 7. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: que hei de fazer? Diz-me, o que é que tens na tua casa? E ela disse: tua serva não tem nada. Tua serva não tem nada em casa a não ser uma botija com azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas a todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e eram as enchidas. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse o seu filho: trazei-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. E o último versículo, versículo 7: então veio ela e o fez saber o homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a sua dívida, e tu e teu filho vivei o resto. Vocês estão entendendo aqui essa problemática? Essa mulher, ela decidiu viver uma vida com propósitos. Ela decidiu seguir os caminhos de Deus. Agora, após haver sido casada, com 2 filhos muito pequenos, ainda jovem, o esposo faleceu. Possivelmente ela estava em casa ainda chorando pela perda de um homem que ela decidira diante da congregação e aos olhos de Deus viver o resto da vida. Mas o fato é que a vida lhe pregou uma peça e ele descansou no Senhor muito cedo. Vocês entenderam que ele era filho dos profetas, era estudante dos profetas. E o versículo 1 ela diz assim: o meu marido, ela diz, o meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que teu servo temia o Senhor. É o que ela está dizendo neste momento para o profeta. Ela estava em pânico, ela estava em desespero, perdera o seu esposo. E esposo este que era aluno da escola de profeta, das quais Eliseu encabeçava.
E quando nós estudamos a trajetória deste profeta Eliseu, nós entendemos que era um homem simples, mas era poderoso. Eliseu havia sido aluno da escola quando o profeta Elias era o encabeçador, ele encabeçava a escola de profetas. Ou seja, Eliseu foi aluno de Elias, que havia subido ao céu em uma carruagem de fogo. E ela diz: teu servo temia o Senhor, e estava eu na minha casa tranquila. Oh, irmão, muito obrigado. E estava eu na minha casa tranquila, conversando com os meus filhos. De repente alguém bateu na porta e disse: eu estou aqui para levar os seus filhos como escravos, servos, escravos. Seu marido tinha uma dívida para comigo. Estou lhe avisando que na próxima semana virei para levar os seus 2 filhos comigo. Estava aproximadamente no ano 852 a.C. Jorão era o rei de Israel, qual reinou por 12 anos a nação. Josafá era o rei de Judá, a qual reinou a nação por 25 anos. Estamos aqui agora nesse dilema. Imagine se ela está em casa tranquila com os filhos, em parte, porque ela estava enlutada, com o coração enlutado pela perda de alguém que ela amava muito, no caso, o homem que ela escolhera para seguir com ela o resto da vida. E agora essas pessoas queriam levá-los. Essa mulher era esposa de um dos discípulos do profeta, e ela acabara de perder o marido. Agora tem um porém. Por que os homens, os credores, os agiotas estavam na porta dessa mulher batendo e levaram os 2 filhos como escravos? Isso é para que nós possamos entender. A Bíblia diz, Romanos 3:23, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Romanos 3:10 diz que não existe um justo sequer. Homens de Deus também cometem bobagens, mulheres de Deus também cometem bobagens, somos pecadores. Mas o fato era que ela estava sem entender o que estava acontecendo ali. Mas qual o motivo que aquele homem de Deus, aquele discípulo, aquele aluno da escola de profetas, contrair essa dívida? Possivelmente, o motivo da família estar endividada, possivelmente, era que Obadias havia sustentado 100 profetas do Senhor, que ele escondera de Acabe e Jezabel. Lembra? Quando o povo de Deus no passado, por 3 anos e meio, ficou sem chover, Acabe e Jezabel, eles caçavam os filhos de Deus, o povo de Israel, como se fossem animais. Os profetas de Deus matavam todos. Mas a Bíblia diz que houve um momento que Obadias escondeu 100 profetas em uma caverna, 50 de um lado e 50 de outro. Flávio Joséfos, um grande historiador da época, em seus relatos, ele diz que em 1 de Reis 18, versículo 4, ele diz o seguinte, ele cita Flávio Joséfos, foi um grande historiador da época e ele presenciou, ele viveu na época de Jesus. Então ele relata em 1 de Reis 18, versículo 4, porque sucedeu o que? Destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou com 100 profetas e colocando de 50 em 50, os escondeu em uma cova e os sustentou com pão de água. No Antigo Oriente, nesse período que estamos vivenciando a história agora, as viúvas por si mesmas já eram muito vulneráveis à pobreza, à injustiça. A viúva de um profeta ficava ainda mais exposta a passar dificuldades, pois os profetas, os homens de Deus, homens poderosos, viviam na provisão diária que Deus concedia a eles. Lembra da história? Pedro e João estavam adentrando a porta formosa, uma das portas de Jerusalém, e havia ali um homem há 40 anos, ele tinha 40 anos de idade, e há 40 anos ele pedia esmola. E eles, adentrando a porta, aquele homem estendeu a mão para eles e pediu uma esmola.
Mas eu acredito que a Bíblia narra a história, aquele homem estava tão envergonhado que ele teve vergonha de olhar para os discípulos e pedir. Ele baixa a cabeça, levanta a mão e pede uma esmola. A Bíblia diz que Pedro pegou pela mão e disse: olhe para nós. Naquele momento, aquele homem, então, eu fico pensando, imaginando a história, aquele homem no chão, olha para cima, para Pedro, João, e Pedro pega na mão e diz: olha, meu filho, esmola nós não temos, dinheiro nós não temos, prata, ouro não temos, mas o que nós temos, em nome de Jesus nós te damos. Levanta e anda. Levanta e anda. Um homem poderoso que foi crucificado de cabeça para baixo. Veja bem, vivia em tendas, mas era poderoso. E aqui então, a viúva vivia na provisão diária que Deus concedia aos profetas. Eliseu conhecia o jovem esposo daquela mulher. Ela chegou ao Senhor, ao profeta, dizendo: meu marido morreu. Ela chega então até o profeta de Deus, clamando por socorro. Na época, havia um código chamado Hammurabi. Quem foi que criou este código Hammurabi? Aproximadamente no ano 1700 antes de Jesus. O rei Hammurabi foi o responsável por decretar o código conhecido como seu nome. A lei dos israelitas na época, como forma de proteção ao credor, o agiota, que se tomasse os filhos de devedores. Então essa lei de Israel, ela existia. Ela poderia tomar os filhos de devedor para que trabalhasse até que a dívida fosse paga. E a dívida seria paga somente 50 anos depois do jubileu. Os próprios israelitas faziam seus irmãos escravos. Mas em Deuteronômio 15, de 1 a 18, nos diz que há uma ressalva para que isso não fosse feito em tempos de fomes ou grandes necessidades. Mas ali havia um rei de Israel, adorador de imagem, casou com uma mulher que a Bíblia considera como uma prostituta, que não era do povo de Deus. E nós sabemos muito bem o que acontece. Qual foi o erro de Salomão, humanamente falando? Neemias 13, 26, casar com uma mulher que não era o povo de Deus. Mas aqui temos uma situação. Seu apelo era urgente, pois os credores disseram que voltariam em uma semana depois para levar os 2 filhos como escravos. A separação neste momento entre esses dois era eminente. Ela vê Eliseu demonstrando muito respeito e humildade. A viúva, em suas palavras, diante daquele homem, o homem de Deus, estava dizendo apenas uma verdade para o profeta Eliseu em sua reclamação. Ela o relembra a vida piedosa que eles levavam juntamente com o esposo, ainda quando vivia, um homem que estava estudando para se tornar um profeta. Tudo quanto nos aflige deve ser colocado primeiramente em oração. Não tenho dúvidas que aquela mulher orou com os filhos, depois dirigiu-se à pessoa mais sensata e correta que havia na época para poder se aconselhar, e se colocou totalmente debaixo das providências divinas. Houve um sofrimento, ela estava sofrendo, ela estava angustiosa naquele momento. O sofrimento de perder o marido já era difícil, quanto mais então neste momento os 2 filhos pequenos iriam ser escravos, estariam na mão de quem se fosse levado. Possivelmente eram as perguntas que aquela mãe pensava, passava muitas perguntas na mente daquela mulher naquele momento. Seriam levados para onde? Estariam fazendo o quê? Seriam bem tratados? Seriam maltratados? E se nós sabemos que como escravos, com certeza não seriam bem tratados. As perguntas eram muitas na cabeça dessa mulher naquele momento. O que seria dos meus filhos? Dizia ela: meus filhos, minha herança, foram criados pela palavra de Deus, e agora seriam lançados no mundo nas mãos de impuros. Quais eram os seus deuses? A dor e o desespero neste momento dessa mulher é muito grande, mas Deus nunca deixa um justo ser desamparado.
Mal ela sabia que algo grande estava por vir. Ela seguiu a palavra profética de Deus através de Eliseu. O óleo não parou enquanto ela enchia aqueles vasos que ela havia buscado. A segunda instrução do profeta Eliseu foi: deveria vender o azeite, pagar a dívida e viver do restante. A viúva que clama pela vida dos seus filhos foi atendida muito mais além do que ela pensou ou pudesse imaginar. Com certeza ela nunca imaginou tanta bênção na vida dela. Deus usou o que ela possuía naquele momento. Ela vai até o profeta Eliseu e faz uma pergunta, e o profeta Eliseu devolve com uma outra pergunta. E nós sabemos que são as perguntas que movem o planeta. O que é que tens na sua casa? O que é que tens na sua casa? Perguntou ele. Quando Jesus fez a multiplicação dos pães e os peixinhos, ele perguntou: o que é que nós temos? Os discípulos disseram: 5 pães e 2 peixinhos. Deus usou o que ela possuía para multiplicar os recursos e realizar o milagre que ela precisava. Diante do clamor daquela viúva, Eliseu ficou sensibilizado pelo que estava acontecendo e não hesitou em atendê-la. Uma mulher bela, uma mulher bonita aos olhos de Deus, uma mulher que tinha uma vida com propósito, uma mulher que estava educando os filhos com propósito. Tal como Elias fizera em Serepta, usou o pouco que ela tinha para resolver o problema na época de Serepta. Deus compadeceu-se daquela mulher sofredora e interveio na causa daquela mulher. A grande suprimento, isso eu posso dizer para vocês, há grandes suprimentos para toda necessidade quando Deus nos intervém. Para Deus operar um milagre, a quantidade não faz nenhuma diferença. O irmão gostaria de dizer que, se está vendo culto às noites aqui? Um desses dias à noite eu gostaria de vir, um dia que vocês me indicarem, eu gostaria de trazer um PowerPoint. Eu montei a minha história, minha, do Pedro, estudando fora do Brasil, os lugares que nós andamos, e eu tenho uma experiência fantástica, só que eu gostaria de usar o PowerPoint. Um dia desses, quando tiver um momento à noite que puder vir, vocês me avisem, e aqui estarei para contar como Deus mudou a minha vida. Se estou aqui hoje, é por um milagre de Deus. Então, assim como esta mulher, eu estou dizendo para vocês, há grandes suprimentos para toda a necessidade quando Deus intervém. Para Deus operar, não importa a quantidade. Assim como Deus operou na vida dessa mulher, imagina se vocês, ela estava ali, com os filhos em casa, neste momento, estava possivelmente conversando com os filhos. Então, ela escuta que alguém bate a porta, e quando ela abre a porta, ela encontra homens das quais ela nunca havia visto, e aqueles homens dizem: vamos levar os seus filhos como escravo, pois o seu esposo devia para nós. Semana que vem, uma semana depois, estaremos aqui para levá-los. Imagina-se vocês, esta mulher, neste momento ela entra em pânico, entra em desespero. A primeira atitude de uma pessoa cristã diante de um problema é cair de joelhos ao solo. Possivelmente ela abraça os filhos e pede a Deus. E aí vem uma luz na cabeça dessa mulher que vivia uma vida com propósito, procurar um homem de Deus, uma pessoa da igreja para se aconselhar, um homem, uma mulher. Nessa problemática foi um homem, o profeta Eliseu. Ela vai até ele e conta todos os problemas. Meu marido era teu servo, meu marido morreu e tu conhecias que ele era um homem íntegro, honesto, temente a Deus. Estava eu em minha casa, os credores, os agiotas vieram e disseram que vão levar os meus 2 filhos. Então ele pergunta: o que é que tem em tua casa? Ela responde: tua serva não tem nada, só um frasco, uma botija pequena com um pouco de azeite no fundo. Na época, as pessoas que tinham poder aquisitivo financeiro muito bom, possivelmente eles guardavam os óleos deles em um jarro de ouro, de prata,
mas era uma pessoa pobre, talvez de ferro ou até mesmo de barro para guardar o azeite. E ele disse: vai para a sua casa, vai à sua vizinhança mais próxima, mais distante, vai na cidade inteira e busca vasilhas. E quando ela está saindo, ele diz: ei, não se esqueça, não poucas vasilhas. Entra, fecha a porta da sua casa, você e seus filhos, e começa a encher todas as vasilhas que você puder emprestar. Ela sai mais que depressa, era uma mulher de Deus que vivia com propósito, então ela não tinha problema algum em ir na vizinhança mais próxima ou mais longe. Ela vivia uma vida de comunhão com Deus. Talvez nós hoje, como cristãos, se formos falar com os nossos vizinhos, capazes de estarem com a gente pelo mau testemunho que nós damos. E ela começou a buscar vasilha para todo lugar, vasilha, quem sabe 1 litro, 5 litros, 10 litros. Eram muitas vasilhas, as vasilhas, imaginem-se vocês aqui diante de mim, cheio de jarros. E o profeta diz: vai e fecha a porta sobre si e sobre os seus filhos. Era uma questão de respeito naquele momento. Quando você entra para dentro da sua casa, ninguém fora precisa saber o que está acontecendo. Hoje, quando a gente entra nas redes sociais, são várias delas, você percebe que os casais, eles estão expondo para todo mundo a vida íntima deles, está se tornando banal. As pessoas hoje, eu fico observando jovens pequenos, já não tem nem princípios e muito menos valores pelo que eles fazem nas redes sociais. E as coisas estão aumentando de uma proporção tão grande que nós sabemos, Jesus está voltando. Devemos nos preparar. Quantas e quantas vezes você entrou nesta igreja aqui, entrou e saiu, e pregadores à frente, pregando sobre a volta de Jesus? Na volta de Jesus, se nós não estivermos lá nas mansões celestiais, quem estiverá saberá exatamente por que nós não ganhamos a salvação. Quantos anos dentro da igreja? Estávamos na igreja, mas não estávamos no Senhor. Então ela vai, fecha tudo e começa a encher aquelas vasilhas. E quando ela chama o filho, traz mais vasilhas, um dos filhos diz: mamãe, não temos mais, enchemos todas, a casa está abarrotada de vasilhas. A Bíblia narra a história então que o azeite cessou. Eu acredito também que naquele momento ela clama a Deus do joelho, agradecendo junto com os filhos por aquele milagre. Ela vai até o homem de Deus, versículo 7 diz, e ele diz: vai, filha, vende, pague a dívida, e o resto que sobrar você e seus filhos viverão. Quando nós começamos a estudar o que aconteceu no passado, qual era as pessoas que tinham azeite em casa? Eram poucas pessoas. Quem tinha azeite em casa era sinônimo de prosperidade. Era poucos que tinham, igual o pobre. Hoje você vai na casa de uma pessoa muito pobre, ela gosta de comer carne, mas o pobre hoje não pode comer carne, as coisas estão caras. Aí você vai numa casa de uma pessoa rica, ele tem abundância, claro, mas o pobre, a grande maioria das pessoas são pobres, e ela vivia na provisão diária que Deus provia para ela e os filhos e o esposo ainda quando vida. E agora então ele diz, o profeta diz: vende o que tem, paga a dívida e tornai uma empreendedora. Mal sabia ela que se tornaria uma grande empreendedora. O Espírito Santo de Deus iria agir na mente e no coração daquela mulher para que ela soubesse manusear, controlar e viver que havia sobre ela. Possivelmente uma semana depois, quando aqueles agiotas vieram para levar os filhos, ela falou assim: qual era a dívida do meu esposo? E talvez ela tenha perguntado, a Bíblia não cita nem nada, mas por que ele devia para você? Qual era o motivo? Quanto é a dívida? Quanto o senhor pode me fazer hoje para que eu possa quitar essa dívida? Agora, à vista. E eu fico imaginando a alegria no coração, depois de haver perdido o esposo, quase perdendo os filhos. Agora ela fala assim: quanto que é a dívida? Mas a senhora vai pagar? Sim, vou pagar. Ela paga.
E os filhos são criados, crescem nos caminhos de Deus. Enquanto o irmão prepara o hino para nós, na 560, a cidade de ouro e cristal, já cantamos aqui, mas eu gostaria de cantar de novo, para que nós pudéssemos refletir de algumas pessoas. 560, 560, para que nós possamos refletir de algumas pessoas que já descansaram, algumas pessoas que nós poderemos rever na volta de Jesus. Então gostaríamos que você ficasse em pé, para que nós, assim que eu vou colocar assim,